Então, estava aqui observando no grupo um debate importante, né? Entre outros debates que já fizemos aqui, hoje estão debatendo sobre o trabalho incessante, a vida incessante, né? Isso precisa ser bem compreendido, inclusive o Pablo está fazendo uma boa explanação, eu vou aqui só complementar, também entre outros mestres, puxar um assunto muito bom, muito relevante, tá? E nós precisamos realmente saber transmitir isso daí, tá? Às vezes o mestre chega na doutrina e ele quer saber de muitas coisas antes da hora, aquela coisa tudo, para poder permanecer. Então, a primeira parte é o trabalho, né? O que é o trabalho incessante? Quando eu estou, depois da minha preparação, quando eu saio do templo também, com a minha vibração de amor, com a minha humildade, com a minha tolerância, com a nossa tolerância, né? Nós estamos trabalhando incessante. Porque onde vai o teu pensamento, vai a tua alma, né? Só que nós precisamos ter o discernimento, tá? Um dia desse eu falei aqui, se o mestre for fazer um angical por mês, a sessão branca, angical numa semana, numa segunda, na outra segunda a sessão branca, aí ele assume uma prisão de 3 em 3 meses, aí vai precisar ir uma semana completa, ou 15 dias, você tem que ir ao templo, né, manipular. Aí ele vai fazer também um retiro por mês, uma escalada por mês, tá? Entende? Fazer o avatar e depois comparecer nas quartas e no sábado na lei de auxílio. Agora imagine ele sendo empregado. Ele não vai ter condição de tirar isso aí tudo. Não vai. Então tem algo a ser interpretado aí com a lei, né? Trabalho incessante. O mestre não é o que vem todo dia, não é o que vem toda hora. O mestre do amanhecer é o que sempre vem. É? Uma hora você vê ele no angical, outra hora você não vê ele na sessão branca, aí você vê ele numa quarta-feira, num trabalho oficial. Uma hora ele faz um retiro completo, outra hora ele vai lá pela manhã. Outra hora ele chega lá às 5 horas da tarde, manipula. É? Outra hora ele está fazendo uma escalada. Outro tempo ele faz tempo que não faz uma escalada, de repente ele está na estrela de sublimação. Então esse é o mestre caracterizado na doutrina, é o que sempre vem. Tá? Tia Neiva, quando os mestres ficaram interrogando a ela entre a família e a doutrina, ela diz: a família, meu filho. A família. É. Depois o vale. É outra coisa também que nós precisamos assimilar e explicar melhor àqueles que de nós necessitarem. Né? Porque dentro da família está o seu maior ajuste. Tá? E dentro do vale está a grande família. Então ela disse: a família depois o vale. O vale depois a família. Você está sempre indo à família, depois ao vale, o vale, depois a família. Na família você encontra o quê? A sustentação material, espiritual ali dos teus, né? Precisa. É o pão nosso de cada dia. Então o mestre às vezes se fanatiza, que é muito envolvente, né? E o mestre fica ali o dia todo, ele se enche de energia. Se ele for um aposentado, até um aposentado que fica direto dentro do templo, daí a pouco ele pira. Ele começa a ter intriga com as pessoas, porque ele não vai lá fora sentir a energia, né? Fica todo blindado dentro do templo. Tá? Então é importante conviver com as naturezas e chegar ao templo reunir os 3 gênios de sua natureza. Tá? É igual ele chega aqui fora e fica todo o tempo com o vale do amanhecer na cabeça dele. É fanático. Né? Então é uma coisa para cada hora. O mestre, se ele for manter uma intimidade, a intimidade dele, física, biológica, com a companheira ou com o companheiro, vice-versa, se ele pensar no vale, não dá certo. Tá? Não dá certo.
E se ele estiver dentro do vale, pensando também lá, não dá certo. Então, é uma questão que a pessoa precisa se mediunizar com a energia do ambiente. Tá? Mestres do amanhecer. O fanatismo ele é terrível, o conformismo também, e a superstição mais ainda. Nós precisamos combater o fanatismo, o conformismo e a superstição. O conformista é aquele que não quer nada, espera só acontecer, está só a esperar. No aleatório ele não faz nada, ele não causa, só espera o milagre. Se é o conformista, não quer melhorar, não quer ter a sua casa boa, não quer trocar de roupa, acha que a simplicidade é a roupa rasgada, é um ambiente sujo. O ambiente vai refletindo a mentalidade. E o supersticioso acha que está todo mundo com inveja dele, com o olho gordo. Às vezes ele nem tem tanto para as pessoas invejar, mas acha que as pessoas têm inveja dele. Do pouco que ele tem, ele é supersticioso, é desconfiado de todo mundo, generaliza tudo. Os homens são assim, as mulheres são assim, ninguém presta. Entendeu? O supersticioso ele é assim, condena todo mundo, ele julga. E o fanático não acredita em si mesmo, só acredita no outro. Jesus disse: vocês poderão fazer as obras maiores que as obras que eu faço. Quem me vê, ver o Pai, eu e o Pai somos um. É só você mediunizar que você se torna um com ele. Aí ele deu a regra. Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Para poder o que? Relacionar você com o todo, com você e com o próximo. Né? Se toda vez que você for ao próximo, você for primeiro a você mesmo, você acerta mais. Mas tudo que você vê, você jogar só no próximo, não jogar em você, você começa a errar em cima do próximo. Tá? E ainda tem mais coisas a discernir, porque você pode levar primeiro a você e você se autocastigar por não ter entendido direito. Vejam que os professores da lei daquela época haviam estudado todo o Ancorão, todas aquelas histórias bíblicas. Tá? Quando Jesus chegou com um poder diferenciado, eles não aceitaram, crucificaram Jesus. Tá? A volta de um jaguar aqui é muito perigosa, porque nunca vão aceitar, nunca vai aceitar. A volta é sempre perigosa, por mais que volte, mais é perigosa. Tá? Porque quando esperavam Jesus naquela época, esperavam ele super poderoso. E ele chegou simples. Esperaram ele um salvador e não era aquilo. Agora volta de novo. Agora a volta verdadeira é essa volta de nós dentro de nós mesmos. Voltar dentro de si, voltar para a origem, se reconhecer, que é outra volta difícil que o jaguar às vezes não quer fazer. Não quer voltar para o seu centro, para o seu quarto com a porta fechada, para ele mesmo obter as suas respostas e adquirir as suas convicções. Ele quer acreditar pelo outro, se o outro é que vai validar a crença dele. Se, se a tia Neiva tivesse encarnado, ela já iria abrir muitas encarnações dos mestres jaguares. Agora imagina daqui uns tempos, quando o Saddam Hussein chegar na doutrina, que ele abriu a emissão dele e dizer: fui Saddam Hussein. Daqui uns tempos, quando Alexandre de Moraes chegar na doutrina, depois que ele partir, fui Alexandre de Moraes. Fui o presidente Lula, fui Juscelino Kubitschek. Então essa volta ela é sempre difícil de explicar, que o espírito ele poderá estar encarnado aqui de diversas maneiras. Você conhece o espírito pela obra. Tia Neiva, no período que ela chegou, era mal interpretada por todos, mas a obra dela foi mostrando. E até hoje tem jaguar que duvida de Tia Neiva. Religiões que chamam a doutrina do diabo. Lá Judas sabia que Jesus era Jesus, mas queria que Jesus resolvesse logo a situação. Paulo acreditou em Jesus depois, mas depois começou a inventar situações. Foi ele que proibiu das mulheres participar de reunião, foi Paulo. Você tem um mestre num período bom, faz uma coisa boa, depois ele faz uma loucura.
Nero incendiou Roma. Hã? Essa questão do acástico, da individualidade, não se discute muito ela aqui na Terra. Que ela é sempre perigosa. Alguém se auto-intitular, eu fui fulano, eu fui Beltrano. Mas a tia Neiva afirmou muitas encarnações dos jaguares, que só nos dá relevância depois que ele parte. Enquanto está encarnado, ninguém acredita. Ninguém acredita. Né? Entende? Foi por isso que Jesus fez o vinde a mim, mestres. Ele fez o vinde a mim. Mas antes dele fazer o vinde a mim, ele viveu no meio daquelas pessoas todas ali, como um homem normal. Aí chegou o momento que ele entrou em plenitude. É? Aqueles apóstolos ali, quando Jesus foi crucificado, causou uma revolta entre eles, por isso que eles fugiram. E depois cada um ainda pagou o preço ainda de ter seguido o próprio Mestre Jesus. É? Até hoje tem pessoas que duvidam do Calvário. Duvidam do Calvário. Entende? É. Só que nós estamos em tempos de revelação, né? Está sendo revelado. Tá? Entende, mestres? E tudo está sendo revelado, e tem mais enigmas para ser compreendido aí. Quando tia Neiva desencarnou, ela ressurgiu em diversos lugares. Acreditem, mestre, ela ressurgiu. Ela não ressuscitou, ela ressurgiu. Ela apareceu em espírito em diversos lugares. É? Eu já disse isso aqui para vocês no áudio lá em Belém. Eu estava no radar, uma ninfa, uma paciente entrou no templo chorando. Eritéia Lima de Moura, Ateide Lima de Moura Guerra, de Portugal. Ela entrou chorando no templo. Depois foi aos pés do pai, eu ali no radar, pensando até que ela já conhecia a doutrina. Não, depois ela voltou e disse, cadê a mulher que me trouxe? Mulher que lhe trouxe? É, teve uma senhora que me trouxe. Falei, não, você entrou sozinha aqui. Primeiro intercâmbio, eu estava no radar, ouvindo as mensagens de Pai Seta Branca, baixinho. Ela foi, olhou no radar, tinha a foto da tia Neiva ali ao lado, e falou, foi essa mulher que me trouxe aqui, ó. Ela que lhe trouxe foi. Ah, então ela lhe trouxe em espírito, porque ela já é desencarnada, ela já partiu. Então como é que eu não vou acreditar que tia Neiva ressurgiu? Aí começaram os boatos, né? Que tia Neiva não podia comparecer, que tia Neiva queria a mesma coisa daquela época de Jesus. Mas isso é normal, mestres, isso é normal. Acredita quem sabe, quem vê. Ninguém é obrigado a crer. Ninguém. Por isso que tem coisas que só de mestre para mestre e outras nem de mestre para mestre. Cada um sendo em si. Tá? Às vezes a sua experiência, se você for passar para outra, vai te chamar de louco. Tá? Às vezes você passa para 10, 2, 3 acreditam, outros se chamam de maluco, de louco. Isso aí não existe. Tá? Entende? Se conhece o missionário pela obra. Tá? E assim Jesus crucificado, eles não conseguiram reconhecer. Os judeus até hoje esperam o outro. Nunca aceitaram Jesus. Porque os judeus queriam o poderoso lá que viesse salvar todo mundo. E a história está aí. 2 milênios se passaram. As religiões até hoje estão esperando a volta de Jesus. E há tanto tempo que o Vale do Amanhecer está dizendo uma cruz no horizonte, uma estrela, um radar, que ali vão chegando. Doutrinador ia parar Jesus aqui outra vez. A volta de Jesus é a volta de cada um de nós em si mesmo. Agora, vocês duvidam da presença dele aqui na Terra? Eu não duvido. Eu não duvido. Nós somos caminheiros de Jesus, que viemos para transmitir a presença divina. Desta vez não é só ele, é nós outros também. Agora, eu vou duvidar que ele não estará aqui outra vez? Não, não vou duvidar. Então, prestai atenção, mestres do amanhecer, esse complemento aqui a cada um de vocês. Eu também estou estudando junto com vocês a doutrina, com esse carinho e com esse amor. Adjunto Neubo. Então, mestres do amanhecer, o trabalho é incessante. Tem uma relevância aqui quando se fala para o mestre do amanhecer que só arregaçando as mangas, não estou falando isso, né? É que você vai desvencilhar a sua jornada.
Mas precisa ser compreendido, o mestre do amanhecer precisa aprofundar com leveza, com um mergulho suave, nos conheceres da doutrina. Cada expressão tem a sua hora, tem o seu momento. Uma vez perguntaram a tia Neiva o que eram os sonhos. É. Ela disse: os sonhos é a arma dos supersticiosos. Porque, diante da clarividência, muitos mestres estavam perguntando à tia sobre os sonhos. Então, tem uma hora que não dá para ficar nesse caminho, tá? Porque ainda é metafísico e supersticioso, tá? E poderá não ser relevante àquela hora. Então, tia Neiva não respondeu profundamente a questão dos sonhos, né? Outra vez perguntaram sobre as naves. Ela também não aprofundou, tá? Porque não era hora, tá? Não ia ter relevância aquele momento. Assim também perguntaram ao Nestor. Então ele disse: o trabalho incessante, né? Aí, o Nestor disse: arregaçai as tuas mangas, tá? Para trabalhar. Nestor falava no mesmo sentido do que o pai disse: o trabalho incessante vos livrará de vossas dores. Porque quando nós estamos trabalhando, não temos tempo para enxugar as nossas lágrimas, né? Auxiliando, tá? Mas quando nós vamos aprofundando, quando nós buscarmos a jura transcendental, a meta kármica, né? A transcendentalidade da preexistência da alma, por que estamos aqui reencarnando, né? A tribo do Jaguar, os 32 mil anos, né? 320 séculos, de 14 a 19 encarnações, só liderando Império Romano, Grécia, Esparta, toda essa dinastia que a Terra já viveu. Esses mestres do amanhecer, que estão na doutrina do amanhecer, foram habitantes dessas civilizações, né? E agora precursores do terceiro milênio, tá? A evangelização dinâmica, o evangelho vive e redivivo, ou seja, percorrer em si mesmo o evangelho. Transmitir em si mesmo a presença divina é uma jura porque você precisa voltar para Deus. Tem dito aqui que essa volta é profunda, voltar à sua origem. Então o trabalho incessante, ele é dinâmico. Ele não é todo dia, ele não é toda hora, ele é sempre. Né? Uma vez perguntaram se o espírito morreria. Perguntaram a Jesus se o espírito morreria. Ele falou: não, o espírito desencarna. Quem vive comigo não morre. Tá? E eles não conseguiram compreender a tempo essa mensagem. E começaram a divulgar nas religiões que a vida é só uma, que não existe a pré-existência, e fizeram uma salada de dúvidas, tá? E os ingredientes não se encontraram diante desta incompreensão. Então, o Pai Seta Branca, ele trata desobsessivamente desta incompreensão. Foi formado um vale de incompreensões. Tá? Por isso que a doutrina, ela a princípio, a priori, ela é desobsessiva dos cegos, dos surdos, dos mudos e dos incompreendidos. Né? Depois de enxergar, de ouvir, sentir ainda vai vencer a incompreensão. A incompreensão é bem depois, tá? Então, sentir. Nosso corpo tem mais de 2.000 sentidos e nós só temos 5 ativados. A audição, a visão, o olfato, o tato e o paladar. Com o tato nós podemos sentir, né? Com o paladar nós podemos degustar, saber a diferença de um alimento para o outro. O que é doce, o que é salgado, né? E nós podemos, com a visão, enxergar.
Tá? E ainda existem outros desdobramentos, porque o jaguar do amanhecer, ele veio para desdobrar. Então, desdobrando, ele troca suas roupagens. Né? Ele esclarece e depois ele vai alvorecer. Né? Dependendo do seu entendimento pessoal. Por isso que temos dito aqui que cada um por sua hora. Né? Cada um por sua vez. A missão é individual, mas ela não é egoísta. Né? A missão ela é transitória. Então os mestres são transitórios e as casas são transitórias. Mas o templo está no seu íntimo, porque ele está dentro de nós, onipotente, onipresente e onisciente dentro de nós, em grau menor. Vocês ainda não ouviram falar desta forma. Em grau menor de onipresença, ou em grau menor de onipotência e em grau menor de onisciência. Tá? Está previsto que você conheça muito, 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 muito e infinitamente. Está previsto que você pode amar, 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 amar incondicionalmente. Tá? Assim também perdoar, perdoar, perdoar infinitamente. Sempre mais do que 77 vezes. É o perdão que nos faz encontrar a grandeza e o amor nos leva à sabedoria. E a filosofia nos leva aos extremos. É na filosofia que você consegue encontrar o MDC, o RPM, a linha de raciocínio, tá? Para que você possa olvidar. A linha de raciocínio da doutrina do amanhecer ela é transcendental. A linha do raciocínio das religiões está longe da transcendência. Eles estão saindo da escuridão, adquirindo a fé, estudando a palavra, e nessa palavra muitos ainda foram enganados. As comprovações estão previstas dos falsos profetas, tá? Daqueles que viriam em nome de Jesus, tá? Tudo está acontecendo. Tá? Essa dinâmica dos trabalhos do amanhecer constrói dentro do mestre uma nova roupagem. As nossas vestimentas nos trazem para formarmos um novo campo vibratório ao ponto de soltarmos a presença divina. Por isso, uma cruz no horizonte, uma estrela, um radar, aqui e ali vão chegando. Doutrinador e apará. Jesus aqui outra vez. Tá? É um enigma profundo. Por mais que vocês pensem que já compreenderam isso daí, ainda é muito mais do que isso aí. Porque é de mestre para mestre e profundamente, tá? Nem de mestre para mestre. Só você em si, só você no seu maior valor, para que você possa aprofundar e ouvir a tua própria voz. Tá? Que você pode duvidar da voz alheia, mas da tua própria voz, tá? A tua própria voz, tá? É difícil você duvidar da sua própria voz. Só que não é fácil, é complexo você atingir a sua própria voz, tá? É por isso que Pai Seta Branca disse: sejais humilde, filho, para ouvir a tua própria voz. Por isso que nossa mãe disse: quando Deus te conceder a paz, não esquece do teu irmão que vem atrás, é aquele que vem na evolução. Tá? Pai Seta Branca disse também: não é justo, filhos queridos de meu coração, que vivais em Deus, trazendo aos pés os menos esclarecidos, e pelo desenvolvimento dos planos etéricos, a sua mente ainda não alcançou a sublime mensagem. E nesta missão dinâmica, nossa mãe disse: presta atenção na tua história e veja se na lei de auxílio algo poderás mudar. Aqueles que conjecturavam, que já se achavam melhores do que outros, né? Ela disse a eles:
A tua consciência pura tão somente não te livrará da maldade dos olhos físicos. É caridade também dar satisfação do teu comportamento ao teu irmão que ele ainda não tem a tua consciência. Isso é profundo. Isso é profundo. Ele não tem ainda a tua consciência. Então ensine as coisas boas ao homem, que ele deixa de errar naquilo que lhe prejudica. Então o homem passa a fazer um uso melhor do livre-arbítrio. Tá? Porque Deus não castiga ninguém. Ele criou leis justas, são as leis. Então nós estamos debaixo de uma dinâmica de leis. Tá? E a lei de ação e reação é uma lei maior, é causa e efeito. Tá? Então, quando nos dizem que nós estamos trabalhando incessantemente, é porque você está sempre trabalhando. Então, o mestre do amanhecer precisa discernir, degustar. Tá? Porque senão ele encafifa, ele vem, ele mora dentro do templo e depois não resolve o seu problema. Ele não resolve o problema da humildade, nem da tolerância e nem do amor. Porque ele vem aqui dentro da doutrina, adquire o conhecimento, mas ele precisa vir experienciar aqui fora, encontrar a diversidade. Tá? Dentro do templo é fácil você reunir os três reinos de sua natureza. Agora, na diversidade, no trânsito, onde você estiver caminhando. Então, o trabalho ele é incessante. Tá? A partir do momento que você entra na doutrina, você é dinâmico. Então, por isso, o trabalho é incessante. Tá? Mas você precisa discernir entre o que é e o que não é. Precisa discernir. Ele disse para a tia Neiva, Neiva, um dia tu serás muito sábia, mas ainda terá que fazer conjectura acerca de ti mesmo. Essa conjectura, ela é dinâmica, ela é diária. É ao amanhecer, é ao anoitecer e é durante o dia. Você que escolhe a hora que você vai meditar. Entende? E você faz a sua avaliação e você se apresenta à presença divina. Por isso, na iniciação, essa espada é a prova mais viva do que te posso dar. Fira-me quando o meu pensamento afastar-se de ti. O que é isso? É você se afastar da presença divina. Entende, mestre do amanhecer? O quanto que a doutrina é dinâmica, porque ela é um sistema. Ela não é uma criação humana. Por isso veio a clarividência para transmitir os conheceres. Tá? Para que nós possamos ter na Terra um sistema altivo, verdadeiro, sobre os caminhos que Jesus nos mostrou. Por isso que ele fez o vinde a mim. Foi para oferecer aos menos esclarecidos o conhecimento, que é o evangelho vivo, que é a verdade. Tá? Mas dentro desse conhecimento da vida e da verdade tem uma caminhada. Essa caminhada é para que o mestre possa entender, desvencilhar e discernir a sua jornada. Por isso que a missão, reiterando, ela é individual. É muito mais do que isso aqui, mestres do amanhecer. Mas a cada momento que vocês penetrarem nessas palavras, tá? Você vai conseguir, ao ouvir essas palavras, registrem isso para vocês. Procurem registrar. Cada vez que você ouvir isso aqui, tá? Você vai ter um despertar interno sobre você mesmo, tá? Mas isso é seu, isso é para você, isso é para qualquer um que estiver aqui a esta bendita hora. Mestres do amanhecer. Isso não é exaltação. Mas lembrai que Jesus disse, vocês poderão ser mestres. Vocês poderão fazer as obras maiores que as obras que eu faço. Porque ali ele percebeu que aqueles apóstolos estavam
admirados com aquela situação que estava acontecendo. Que ali Jesus soltou a presença divina, no seu grau. No seu grau. Por isso eu disse a vocês, grau menor de onipresença, grau menor de onisciência e grau menor de onipotência. Tudo posso naquele que me fortalece. É uma caminhada, mestre do amanhecer. Caminheiros de Jesus que caminham para o sol iluminador. Alertai, universo, alertai. Jesus, aqui outra vez, tá? É a volta, mestre do amanhecer. Essa volta às nossas origens, tá? Voltar para o caminho, seguir o que Cristo ensinou, seguir a verdade, transmutar a transcendentalidade, transmutar em amor e luz, evoluir, iluminar a consciência, ilumina meu espírito, para que santificado seja o meu espírito algum dia. Essa é a limpeza, é a grande limpeza, tá? Hoje nós temos a fulgura dos cavaleiros. O que é a fulgura dos cavaleiros? Prestai atenção, mestre do amanhecer. O representante lança vermelha, o representante lança lilás, o representante lança rosa, o lança verde, o lança áurea. Todos esses cavaleiros é a fulgura da limpeza. Com esse carinho e com esse amor. Adjunto neutro.